Boa noite, né? 6 horas já é virada para noite. E aí, tudo bem com vocês? Por aqui tá um pouquinho frio, mas já deu uma melhoradinha hoje, né? A previsão é de que amanhã vai dar mais uma esfriada. E aí, tem alguém online? Se tiver, manda um joinha aí para eu ver. Simone, Margot, que legal. Sejam bem-vindas ao nosso encontro novamente. Alisson Neves. E Laí, minha amiga, que bom a gente aqui juntinho. Xerinha, hoje você chegou cedo, Xerinha. Cidinha, minha amiga mais novinha. Ricardinho, que massa. Quantos amigos. Dalanise, que legal. A gente aqui, né? Que bom. Estou aproveitando para cumprimentar logo todo mundo que está aí, né? Que depois não dá tempo mesmo. E eu estou sempre apanhando, né? Como na live passada, como vocês podem ver. Mas tenho fé que um dia eu vou aprender. Né, Celinha? Ah, que legal. Quem tiver aí, então, manda aí um sinalzinho só para eu cumprimentar, para dar um alô. Então, queria dizer todos e todas muito bem-vindos. A militância nessa linha. E mandar logo um beijo para todo mundo aí, né, que já está aí. Depois, se tiver tempo, a gente volta aos afagos, né, porque os abraços agora são de longe. E aí eu queria lembrar que as perguntas, né, se porventura não der tempo, eu não conseguir na hora pegar e responder, depois eu entro em contato, tá bom? Minha amiga Marli de Rodelas, agora eu lhe vi. Que massa. Gente, lembrando então, eu falei na live passada da formação de um grupo no Zoom. Aquelas pessoas que tiverem interesse, né, de dividir, compartilhar as suas experiências nesse momento de pandemia, ouvir um pouco as outras pessoas que porventura estejam passando questões semelhantes. Grande Selminha, estou lhe vendo. Sandra, minha cunhada. E aí, manda aí na live hoje quem tiver a fim de participar, que aí eu vou cadastrando. Depois eu vou até divulgar isso melhor, tá? Lembrando também, manda aí na live dicas, sugestões de tema para as próximas lives, né? Vocês viram que 3 temas foram sugeridos e vocês votaram, e o tema de hoje, frustração, foi mega mais votado, tá? Então até o final da live vão pensando aí, vão mandando seus temas. Depois também, se quiser mandar, lembrar depois, não tem problema. Queria confirmar que para o próximo sábado, dia 6, às 18 horas, nós teremos mais um convidado especial, que é o meu amigo, meu ilustre colega Danilo Rosman, tá? Ele é psicólogo também, tivemos a alegria de estudarmos juntos e vocês vão se deliciar com esse cara que é fantástico. Então, sábado, dia 6, às 18 horas, tá confirmada. E ele vai trazer o tema pra gente, vazio existencial, tá? Queria lembrar do canal Perguntando a Gente Se Entende. Quem não está inscrito, que gostar, que tiver afim, vai lá e aí bota joinha, aquelas coisas. Toca sininho para receber mensagem, tá legal? Bom, como vocês sabem, sempre eu faço um aquecimento ao tema, né? E já trouxe aqui filosofia, já trouxe Bíblia, trouxe o Molu na live passada, já trouxe o Batman. E hoje eu queria trazer uma história baseada em fatos reais. Eu vou preservar alguns dados para evitar a identificação, mas é uma história que se passa há cerca de 30 anos atrás. É uma história de um pai e um filho no final da adolescência. O pai com muito amor com esse filho, um menino muito tranquilo, muito estudioso, só tirava notas boas, e todo dia ele ia para a escola à tarde, né? E voltava já à noite para casa. E o pai foi construindo um monte de projetos. O pai começou a visualizar o seu filho já doutor,
fazendo uma pós no exterior, abrindo um consultório, e o pai estava muito orgulhoso e queria muito sucesso desse filho e foi construindo vários projetos para esse filho. E um belo dia, esse filho não voltou da escola. Ele estava fazendo o último ano do ensino médio. E o pai entrou em desespero e saiu à procura, atrás de notícias, e até que encontrou, infelizmente, esse filho adolescente tinha morrido após um atropelamento e foi fatal. Não chegou nem a ser levado com vida para o hospital. E aí vocês podem imaginar como esse pai lidou com essa perda desse tamanho, né? Com tantos projetos para esse filho, e o pai não entendia porque isso tinha acontecido com aquele filho tão maravilhoso. E esse pai entra em depressão profunda e passa um bom tempo prostrado numa cama, sem conseguir reagir, até que te levam para um tratamento e ele começa o acompanhamento com médico, psicólogo também. E nessas retomadas de energia, e ele aí precisa entender por que aquele filho tão forte, tão saudável, morreu por um simples atropelamento bobo, como lhe foi dito. Foi uma pancada que houve. Ele não conseguia entender por que isso tinha acontecido com o filho dele. E ele, precisando de explicações e ajuda, ele volta, já que ele recupera um pouco a sua energia, e vai na igreja do seu bairro. Chegando lá, ele espera acabar a missa e procura o padre, porque ele precisava de uma explicação. Ele não conseguia entender porque aquele filho morreu daquela forma tão surpresa e tão sem explicação. E ele procurou o padre e falou: mas meu filho era tão maravilhoso, por que aconteceu isso, né? E tinha tantos planos, já estava tudo certo, ele ia fazer a faculdade, enfim, tudo aquilo que a gente já falou. E o padre, ouvindo todos aqueles projetos daquele pai, quando o pai acabou, ele disse ao pai: seu filho era um espírito evoluído. Seu filho aproveitava todo o tempo livre para vir sentar nas escadarias daqui da igreja e ajudar os pobres. Ele ficava brincando com as crianças em situação de rua, ele ensinava, fazia tarefas, ele alfabetizava, ele trazia alimentos para compartilhar com as pessoas que tinham fome. Então seu filho era um ser muito evoluído, era um espírito de luz. E aí o pai, recebendo aquela notícia, que não sabia de nada disso, não tinha essa referência do filho, só que seria um grande médico. E aí o pai toma aquela informação, de alguma forma lhe conforta, mas continuou com essa dúvida: mas como uma simples trombada fez meu filho tão forte, tão grande, tão saudável ter uma morte instantânea? E alguém lhe diz: olha, fulano, se você quiser, eu frequento um centro espírita kardecista e quem sabe lá você não tem mais uma explicação que lhe conforte. E esse pai, obviamente, disposto a encontrar todas as respostas possíveis, vai ao centro. E lá lhe é entregue uma carta psicografada do seu filho. Nessa carta, o filho lhe diz: pai, a minha missão na Terra foi cumprida. Era um tempo muito breve e eu aproveitei ao máximo para fazer tudo o que eu podia para evoluir. E agora eu estou bem. E agora eu vou poder ajudar de outra forma e outras pessoas. Eu quero que você fique bem. Você e todos os demais. E aquele acidente que foi leve, a explicação é porque ao ser trombado eu caí e bati a cabeça no meio-fio.
e foi morte instantânea. Mas fique bem, fique tranquilo, porque eu também estou muito bem. Enfim, aí o pai sai dali com essa informação e vai seguir o seu caminho de uma forma mais confortável. Enfim, eu trago esse exemplo que é real, né? É uma história que me foi contada e vivenciada por alguém muito próximo, que é uma história que traz uma depressão, como a gente vem trabalhando aqui na live, com gatilho de uma frustração. Tantos planos criados por esse pai, né? Enfim, ele viu a derrota desses projetos, o fracasso. Mas, sobretudo, é uma história que fala de evolução, de um sentido para uma vida plena. É um sentido muito mais amplo do que um sucesso, do que uma conquista de um título, do que ganhar dinheiro, do que ter um carro, enfim. A gente pode aprender aí um monte de coisa com essa história. E aí eu queria fazer com vocês, espero que tenham gostado, mas é uma história verídica, né? Queria fazer uma dinâmica com vocês, tá? Vocês topam? Sempre eu trago aqui algum teste, algum joguinho. Hoje não é um teste, mas é uma dinâmica. E aí eu queria, como a gente trabalha no consultório com imagem mental, eu queria que vocês visualizassem um balão. Em alguns lugares chama bexiga. E a dinâmica que eu preparei para vocês hoje chama o que você carrega no seu balão, tá? Então vocês vão visualizar o balão de vocês e eu vou ler várias coisas e vocês vão, aquilo que vocês identificarem, vocês vão mentalmente colocando no balão de vocês. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, costuma ser o centro das atenções, espera a aprovação dos outros, procura falar mais que os outros, você tem mais conhecimento que as pessoas, é merecedor de reconhecimento, os outros são sua plateia, a opinião alheia lhe ofende, só seu ponto de vista é o que importa, você é inseguro, tem sentimentos de perseguição, dificuldade em prestar atenção na fala dos outros, evita o diferente, você tem medo de lugares onde não conhece ninguém, explica ou modifica sempre as versões dos outros, o seu assunto é o mais importante, você é pouco empático, não se preocupe em ajudar as pessoas, seus problemas são mais graves, você tem mais problemas que os outros, não se preocupa, né, em ajudar os outros, já falei isso, né? Você se acha inútil? Você demonstra pouca solidariedade com as pessoas? Todo mundo é mais feliz que você? Nada com você dá certo? Se compara sempre com os outros? Você queria ter a vida dos outros? O outro tem mais sucesso? Você é daquele tipo, ninguém me ouve, ninguém me ama, ninguém me quer, não sou compreendido. Você se incomoda com os outros? Se sente excluído? Você tem solução sempre para o problema dos outros? Você sabe de tudo? Você faz melhor que todo mundo? Você tem a certeza da sua importância na vida dessas pessoas? Você perde oportunidades por ideias fixas? Você se perde no passo a passo de suas estratégias? Você é indisciplinado? Antecipa sempre, né, o final das frases? Você tem um poder adivinhatório dos acontecimentos? Uma intolerância à frustração? Você é dramático, agressivo, reativo? Você age de má fé? Você bota a culpa sempre nos outros? Você tem preocupação com o ter? Você foca no sucesso? E aí, como é que está o balão de vocês? Identificaram algumas coisas em vocês? E aí o balão de vocês está assim igual a esse? Esse é um balão que a gente enche com essas coisas instintivas, impulsivas, superficiais como o sucesso, né? E esse balão, quando está cheio,
ele pode estourar a qualquer hora. Esse balão é o que a gente chamaria o nosso ego inflado, tá? O nosso ego que está inchado com esse monte de coisas que a gente viu algumas aqui. Esse ego é o campo da gratificação imediata de mecanismos de defesa, como por exemplo a projeção. Eu projeto, eu delego ao outro coisas que eu não gosto, que eu não aceito, tá em mim. E com o amadurecimento, que amadurecimento não tem a ver com idade, né? Mas enfim, com a qualidade de o que a gente põe, o que a gente tira e como a gente se relaciona com essa vida, no sentido amplo, a gente pode ir esvaziando. A gente passa a viver uma realidade objetiva. A realidade objetiva é quando a gente sabe, entende que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a hora que a gente quer, como a gente bem entende, tá? A gente passa a controlar esses impulsos. E o problema da nossa humanidade é que a gente não está preparado para viver uma vida plena, né? Para viver a transcendência. A gente é educado sempre para o sucesso, para o ter, para o ganhar, para o vencer, inclusive vencer o outro, né? E se há frustração, que é o nosso tema de hoje, é porque houve desejo na construção, não é verdade? Então houve uma busca e há, a partir daí, um crescimento. E a importância que a gente imprime ao desejo tem relação com o nível de frustração que a gente pode vivenciar. Então, um desejo que a gente considera muito importante, a gente pode ter um nível de frustração muito alto, não é verdade? Ou se aquilo eu não imprimo tanto desejo, eu posso esperar de repente uma frustração menos significativa. Eu trouxe também para vocês aqui, eu e meus elementos didáticos, um gráfico para a gente entender quando a gente está falando de sucesso ao longo do tempo da nossa vida. É comum as pessoas entenderem uma linearidade, tá vendo? Como se tudo a gente conseguisse sempre do jeito que a gente quer, no tempo que a gente deseja, sempre numa linearidade. Mas a vida não é assim, né? A vida tem seus altos e baixos. A vida tem sucessos, mas a vida tem perdas, tem fracassos, né, que fazem parte da vida. Inclusive o ser humano tem essa natureza imperfeita, não é verdade? Então, mesmo que a gente siga um fluxo ascendente, mas ainda assim a gente vai ter altos e baixos. A gente vai ter glórias, vitórias, sucessos, mas a gente vai ter fracassos também. E nesse momento de pandemia, que é um momento mais bem opressor, né? A gente pode estar aqui, se sentir aqui, nesse pico bem mais baixo, onde eu não consigo realizar minhas coisas, onde meus projetos foram por água abaixo. Mas a gente não pode perder de vista que a ascendência, né, é esperada, tá? E aí, o que me foi passado, como lidar então com essa frustração, né, de não poder viajar, não poder casar, não poder trabalhar, se formar, etc. A gente está vendo aí na mídia quantas pessoas, né, construíram grandes projetos nesse sentido e agora não podem realizar. E aí a gente imagina uma grande frustração, porque agora a gente está diante de um obstáculo intransponível, que é a pandemia, não é verdade? E aí eu chamo a atenção para que a questão é qual é o peso dessas derrotas em sua vida, o que é que elas têm de você, né? Porque as pessoas vão reagir de formas diferentes diante das frustrações, que podem até ser projetos muito parecidos, tá? Mas essa derrota, esse sofrer, esse pesar,
tem algo que é do indivíduo, que é pessoal, né? E aí foi dito que emoções dolorosas são boas notícias, né? Porque é sinal de que você não é psicopata e está vivo. Só foi para alegrar um pouquinho, porque a gente está saindo daquela historinha lá, né? A frustração, então, é esse sentimento do que não foi realizado, é esse sofrer, né? É um fracasso imposto. E que se a gente olha para o outro, olha para fora, a gente sente tocar, mexer com a vaidade. Se a gente olha para si mesmo, aí a gente vai mexer com a nossa autoestima, tá? Então, por exemplo, uma autoestima baixa está relacionada a uma hipersensibilidade à frustração. Então, quanto menor a autoestima, maior a frustração sentida e percebida. E o que é que a gente pode trazer de esperança, né? De bacana, de positividade nesse momento? Eu trago uma palavrinha mágica chamada resiliência, que é essa plasticidade relativa, né, de cada um. Resiliência, a gente pode entender ela, sempre um exemplo clássico, é a esponja, a bucha de lava-prato. Se você pegar e imprimir uma força, né, comprimi-la, ao liberar, ela vai se reconstruir, se refazer e manter a sua forma e a sua existência plenamente, né? A não ser o desgaste do tempo. Enfim, o Augusto Cury, ele disse uma coisa interessante, que a gente jamais deve se curvar diante da dor, tá? Então a dor, ela tem que vir, o fracasso, a frustração, para fazer a gente crescer. E há crescimento, né? A gente pode imaginar uma criança privada da frustração, privada do não. E aí a gente entra na questão da importância do não na vida das pessoas, né? A terapia ajudaria muito nessa questão, né? Por quê? Porque a gente vai trabalhar de dentro para fora, né? Lembra que a gente está falando de ego, né? Também. E aí a gente vai quebrar algumas profecias internalizadas. Hoje eu vou trazer um exemplo da terapia dos esquemas. Eu sempre trago da cognitivo-comportamental. Hoje eu vou trazer um exemplo da terapia dos esquemas. O que é esquema, né, dentro dessa concepção? É essa estrutura psíquica montada a partir de uma demanda não atendida emocional, normalmente quando criança. Então, o cuidador, cuidadora ou cuidadores se repetem em não atender determinada demanda no desenvolvimento daquela criança. Isso vai formar essa estrutura que envolve aprendizado, envolve emoção, memória, comportamento, e vai estar lá cristalizado o que a gente chama de esquema. Sempre que essa pessoa entrar em contato com algo parecido, aversivo nesse sentido, esses esquemas disfuncionais vão disparar e a pessoa vai ter pensamentos automáticos, vai ter respostas dentro de um estilo de enfrentamento que lá no passado foi muito legal, foi muito útil, porque a criança resolveu a questão, mas que com certeza agora, enquanto adulto, já não resolve mais. E aí a gente na terapia vai precisar rastrear, mapear, identificar esses esquemas. Não vai apagar, porque esquema envolve memória, memória não apaga, mas aí a gente vai minimizar, a gente vai dessensibilizar ao máximo, tá? E o exemplo que eu queria trazer é o esquema de defectividade. Então, uma pessoa que está diante de muitos não, de frustrações, se ela carrega um esquema de defectividade, né? Vou até mostrar aqui um livro, por exemplo, da teoria dos esquemas, tá? Com Jeffrey Young, que é o mentor. Essa pessoa, ela se sente defeituosa, indesejada, uma pessoa ruim, inferior, ela é muito sensível a críticas, a rejeição, é uma pessoa insegura. E aí
fatalmente as frustrações, os nãos, né, os fracassos vão atingir em uma escala muito maior nessa pessoa. Inclusive, algumas dessas pessoas podem desenvolver o que a gente chama de autossabotagem. Inconscientemente, ela vai provando para o mundo e para ela de que ela não é capaz e que ela nunca vai conseguir mesmo resolver isso, tá? Então, a gente no tratamento vai fazer o trabalho de psicoeducação, né? Porque tem que entender que faz parte da vida toda essa negatividade, esses nãos, as frustrações e a imperfeição humana, tá? Mas se a gente está diante, por exemplo, de uma pessoa que cresceu sem esses nãos, né? Uma pessoa que não tem freios, não tem limites, aquela criança que teve tudo, que foi podada e privada de lidar com fracasso, a gente pode estar aí formando personalidades mais egocêntricas, lembra do ego? Ou até mesmo egoístas ao ponto de ser agressivo, egoísta agressivo. Por exemplo, se a gente pensar essas pessoas agora na pandemia, né, no distanciamento social, essas pessoas que saem sem máscara, que vão para dentro, inclusive de mercados, farmácias, e inclusive brigam com as outras pessoas porque querem exigir o direito de andar, ir e vir livremente e sem nenhuma proteção. São pessoas que a gente pode entender num ponto de egoísmo que não está nem preocupada com as pessoas que tem em sua casa, se tem alguém na sua casa, mas com a humanidade, com o outro, com o próximo, né? Pode até se achar uma pessoa forte, saudável, atleta, mas os não sintomáticos levam o risco de contaminação para as pessoas, principalmente as pessoas do grupo de risco, na verdade. E além desse exemplo de egoísmo agressivo, eu trago aqui o exemplo do crime passional e o exemplo também do massacre em escolas, né? Onde a gente pode ali ver adolescentes, jovens, que diante dos nãos da vida reagem dessa forma, até assassina, né? Crime passional, eu trouxe só um trechinho de um artigo agora de dezembro de 2019 do Eros Barroso, que chama Crimes Passionais, uma realidade contemporânea, onde ele diz: crime passional é uma mistura de complexo de inferioridade com falta de maturidade afetiva. Surge da expressão de egoísmo descomedida. E sobre massacre, eu trouxe do FBI, massacre nos Estados Unidos. Eles fizeram um levantamento e está lá na Gazeta de 2017. Foi o dado que eu achei, que nesse ano aconteceram 39 casos de massacre, com 117 mortos e 120 feridos. Então a gente pode aí perceber que pessoas que não têm esse limite, que não cresceram, que não deixaram de ser infantis, que não saíram desse ego inflado, né? Que não aprenderam que o mundo tem essas nuances, tem sim, tem não. Elas podem se tornar pessoas tão perigosas nesse ponto, tá? Então, as derrotas de hoje, vamos entender que elas são empoderamento para o amanhã, tá? E como é que a gente pode lidar? Que decisões a gente tomar diante desses projetos frustrados na pandemia? Eu só vejo duas alternativas: ou se sentir derrotado, entregar os pontos e dizer ok, você venceu frustração e eu desisto dos meus projetos, ou não, ou eu vou vencer a frustração e vou reconstruir, continuar tentando, porque tenho desejo, eu tenho vontade, eu quero crescer, né? E isso faz parte da vida, não acontece só comigo, tá? Então, por exemplo, na questão de viajar, que eu queria trazer hoje, porque tem a ver com
com o pedido. Evidentemente que a gente não pode estar pensando, né? Eu vou viajar, vou fazer um tour pelo mundo, vou sair por aí. Agora não é hora, tá? Então, o que é que eu tenho que pensar? Primeira coisa, eu tenho que desenvolver a habilidade de entender o que é realizável nesse momento, tá? Viajar, fazer turismo não é realizável nesse momento. Mas e aí, eu vou jogar esse desejo no lixo? Vou encerrar essa minha carreira, né? Não. Aí eu vou aproveitar esse momento para fazer um outro passo a passo, que aí a gente iria para uma outra habilidade, que é alimentar gradativamente o nosso desejo. Então, por exemplo, com relação ao City Tour ou um turismo pelo mundo, que não é possível realizar agora, mas eu posso entrar em contato com grupos, com agentes de viagem, eu posso acessar blogs, né? No YouTube está cheio de gente mostrando belezas, cidades, várias culturas diferentes. E aí eu posso já ir aprendendo, trocando essas experiências e criando novos projetos. Se porventura aquele meu que estava pronto e previsto para acontecer agora nesses meses foi frustrado, tá? E por fim, eu queria acrescentar uma terceira habilidade, que é, para não perder o jogo para a frustração, não sair de campo, bote aí em campo no seu time os registros de memórias positivas, memórias afetivas, coisas bacanas, inclusive com relação à viagem, viagens já realizadas. Acesse as fotos, as pessoas que compartilharam esse momento, né? Traga para essa luta contra a pandemia todas essas realizações que você tenha conseguido, todas essas lembranças que são tão importantes e motivadoras, porque a gente está falando de desejo, e desejo não cessa, né? Somos desejantes, como diz a psicanálise, e aí a gente precisa continuar crescendo, desenvolvendo, a gente precisa amadurecer, a gente precisa se tornar adulto, mas um adulto feliz, certo? Então fica aí a dica. E a gente está falando de frustração. Existem 3 tipos considerados na literatura de frustração, né? Primeiro seria a frustração do ego, que a gente trouxe aqui no nosso balãozinho. Frustração do ego tem a ver com tudo aquilo que a gente fez no exercício inicial, que é mais superficial, né? Que é sem importância, que simplesmente vai satisfazer ao nosso ego. Como é que lida? Não criando muita expectativa com essas coisas, não se prendendo a resultado dessas coisas, para não se tornar escravo dessas paixões. Beleza? Então, essas coisas, se a gente quer, não vamos apostar muita ficha, não vamos, né, dar muita atenção, né? Vamos ficar na nave suave, como diz o ditado, né? A segunda frustração é emocional. Emocional aí já tem a ver com decepção, com emoções, com sentimento, né? Que estão comprometidos diante da frustração. Algo que tocou nos sentimentos. Então, por exemplo, fim de relacionamento, um término de um casamento, por exemplo. Isso é uma frustração que pode ter um tamanho gigantesco na vida da pessoa, né? E lembrando sempre que a gente está falando de pessoas, individualidades. Pessoas têm suas balanças, suas experiências, suas histórias. A gente não pode cobrar que o outro seja igual, que o outro pense igual, muito menos que o outro reaja da mesma forma diante das frustrações, tá? Como é que a gente lida com uma frustração emocional, por exemplo? E aí eu vou pegar concretamente, né, o final do casamento. Então, não alimente essa fonte de frustração.
Não fica entrando em contato, não fica acessando as redes para ver o que, é que a outra pessoa está fazendo, né? Se já casou, se está namorando, se está feliz, até porque a gente sabe que rede social todo mundo é feliz, né? Enfim, então se abstraia um pouco se essa pessoa não lhe faz bem, tá? Valorize o que lhe faz bem, ocupe seu tempo, vá para as redes sociais, mas produza aquilo que te faz crescer, amadurecer, se tornar uma pessoa melhor, tá? E terceiro tipo de frustração, que aí é mais grave. Eu considero mais grave, é mais profundo, seria a frustração existencial, tá? Então não tem a ver com superficialidade, não tem a ver com emoções. A gente está falando agora de frustrar aquilo que realmente importa na sua vida, aquilo que faz sentido para a sua existência. É quando a pessoa perde o rumo, quando a pessoa já não sabe mais nem quem é, tá? E aí, fazendo parêntese, sábado que vem a gente vai ter Danilo, que vai falar de vazio existencial. Não percam, porque é uma pessoa também como a Lúcia, né? E a gente está esperando Lucinha, viu? Mandem um recado aí para ela, o retorno de Lucinha. Danilo vai trazer o vazio existencial, que nesse momento de pandemia é muito bacana. E como é que a gente lida com vazio existencial? Primeira coisa é esvaziando esse balão, tá? É tirando orgulho, egoísmo, narcisismo, prepotência, né? E a terapia pode ajudar bastante a gente esvaziar esse balão. Como? Primeiro, existem vários passos, né, para a gente aprender a esvaziar esse balão. Primeiro passo é o entendimento, tá? O que é ego, né? Como é que esse ego se manifesta? Como é que ele fica inflado? O que é que eu tenho que esvaziar? O que é que eu tenho que tirar desse ego? O que é que eu tenho que matar no ego? Tá? Então é uma tomada de consciência. O segundo passo é a observação em terceiros. Por quê? Porque é mais fácil, obviamente, a gente identificar nas outras pessoas tudo aquilo que a gente pode e precisa estar reprovando em termos de comportamento, certo? Terceiro passo, terceira dica é a autoobservação. Então, primeiro eu entendi sobre isso. Segundo, eu observei nas pessoas. Agora eu vou tentar olhar para mim mesmo e criar um passo a passo para ir mudando aos poucos aquilo que eu preciso mudar e que eu preciso esvaziar esse balão, né? Por fim, o quarto passo, aí a gente chega na plenitude. A plenitude é quando a gente para de se importar com a opinião do outro, né? De se impressionar com o outro, de criar conflitos. A gente para de satisfazer esse ego. Esse ego está ligado a um campo muito infantil. O ego está muito ligado a essa premiação muito instantânea, muito imediata, tá? E o amadurecimento é quando a gente vai entendendo todas essas questões, inclusive perceber que essa premiação, essa contemplação está em outro campo, tá? Bom, existem algumas teorias, poucas e simples, que vão falar como é que as pessoas reagem, né, de forma diferente diante da frustração. Por que uma pessoa lida melhor, né, ou não com a frustração? A primeira teoria é a teoria do perfil hereditário. A gente cada vez mais está entendendo que a nossa bagagem genética diz muito do que a gente é, né, e de como a gente está preparado para lidar com a vida e com o mundo, tá? Esse perfil hereditário, essa primeira teoria, tem várias pessoas seguindo, mas já que eu estou falando de ego e estou citando muita coisa da psicanálise, sem ser psicanalista, lembrando, uma
pessoa da psicanálise, uma referência importante, é a Melanie Klein, que segue o perfil hereditário. Já a segunda teoria vai dizer que é o perfil biográfico, ou seja, que tem a ver com o que eu aprendo no ambiente, como eu lido com as questões, que experiências, que oportunidades de crescimento eu tenho na minha vida. E aí, um seguidor do perfil biográfico é o Winnicott, também que é um outro psicanalista de grande referência. Mas, para além, né, da hereditariedade e da biografia, da relação com o meio ambiente, com as histórias vividas, na nossa cultura a gente percebe que a gente acaba se referindo às duas teorias, né? Então, aí eu coloquei aqui como uma terceira possibilidade, é quando a gente mescla, a gente entende que tem coisas que podem estar explicadas num componente genético, mas sem desconsiderar essa relação, até porque eu falei hoje de formação de esquemas. E esquemas, quando são desadaptativos, desfuncionais, vão causar transtornos e dano nas vidas das pessoas. Então eu não posso deixar de considerar que a minha relação com o ambiente, a partir do que eu trago de bagagem, me faz ser quem eu sou. E aí, tranquilo? Corri muito, porque eu tô traumatizado com esse negócio de me derrubar aí, hein? Bom, eu vou abrir agora para as perguntas. Eu vi que tem umas perguntas, algumas questões aí, e aí tá sobrando um tempinho que eu vou tentar responder, tá? Mas antes disso, eu queria já fazer esse protocolo de agradecimento, né? Hoje eu queria agradecer particularmente a minha amiga Margot pela ajuda, né, na construção dessa live aí. Muito obrigado, Margot. Ela, assim como todos vocês, tem me ajudado diariamente, né? E essa é a minha missão, de tentar estar agregando, juntando tudo isso nesse caldeirão aí chamado live. Queria agradecer também quem enviou os temas e quem votou no paredão, tá? Dizer que a partir daqui das sugestões de vocês, se vocês puderem mandar agora ou depois, eu vou formar um novo paredão e aí vocês votam novamente, tá? É muito bacana que a gente possa estar tentando ir aonde as pessoas estão, né? Em seus conflitos, em suas dúvidas, em suas questões mesmo. Queria lembrar do canal Perguntando a Gente Se Entende, tá? O canal no YouTube, onde a gente vai disponibilizando no dia seguinte todas as lives que a gente vai produzindo. Estou aqui uma vontade de cumprimentar as pessoas, mas daqui a pouco eu já cumprimento. Enfim, e lembrar que a gente tem os convidados para as lives compartilhadas. A gente já teve a psicóloga Lúcia Rocha, a gente tem sábado que vem Danilo Rosman, e depois na outra semana, na quinta, a gente vai ter Rosita Barral, e na outra semana a gente vai ter Marcelo Santana, tá? Cada um trazendo temas massa, muito massa. Como mensagem final, eu queria ler para vocês, eu trouxe hoje uma receita de limonada suíça. Vocês já tomaram limonada suíça? Então vou ler a minha receita para vocês. Lave bem o limão. Corte ao meio, retire o miolo branco, retire os caroços, retire essas sementes. Coloque esse limão cortadinho, com casca e tudo, no liquidificador. Jogue açúcar a gosto, jogue água a gosto também. Bote bastante gelo e bata tudo por 2 minutos. Coe essa mistura, peneire, até ficar pronto essa cremosidade para degustação. Tá? Então, saber o quanto a gente aguenta uma frustração e um sofrimento é transformador. É fazer do limão uma limonada. Tá? E aí eu queria trazer aqui uma fala do Augusto Cury também, que eu citei ele hoje, que diz: as mazelas se perpetuam
quando não conseguimos ser protagonistas da nossa própria história. É possível, sim, usar os dias mais tristes para escrever os mais importantes capítulos. A falha não lhe desqualifica, nem lhe torna um ser humano inferior. Namore a si mesmo. Tenha romances com a sua própria vida. Beleza? Então fica aqui a minha mensagem final. Aí eu queria agora retomar para as nossas perguntinhas. Hoje, enfim, deu tempo de abrir para as perguntinhas. Vamos lá? E aí já vou cumprimentando o Bruno, meu colega Bruno Vinícius. Jai, meu grande amigo Jai, saudade, quanto tempo. Beth, minha amigona da UFBA. Maroca, danada, essa comunicóloga aí que me ajuda. Massa Maroca, você aqui. Lembrei de você hoje. Massa Jai falando de frustração, que é um tema importante, né? Xerinha, você gostou, Xerinha? Que bom, e hoje eu tive a honra de tê-la aqui desde o início, hein? Que legal. E aí, estou aberto às perguntas, né? Eu vi que algumas pessoas colocaram e eu perdi, tá? Ou alguma consideração, ou acrescentar alguma coisa. Gratidão a vocês também, gratidão Ilaí, gratidão Beth, tamo junto Bruno. Marcela, gratidão também. Marocas, super beijo, super gratidão. Bom, se não temos perguntas, então eu queria agradecer todo mundo, tá? Pela participação, por estar junto. Penso que a gente consegue vencer e a gente vai vencer esse momento. Sandra, minha cunhada, brigadão pelos parabéns, tá? E vamos cuidar, lembra do passo a passo, não vamos deixar que falte oxigênio, que falte ideias, né? Não vamos deixar que um inimigo oculto, um vírus, né, venha estragar uma história de tantos anos. Naninha, brigadão Naninha, minha sobrinha querida. Leonie, minha amigona, minha parceira aqui da UTF, aqui de Toledo. Como eu aprendo com vocês, brigadão. Eu vi o professor Rodolfo também, nosso diretor-geral. Ricardinho está falando, quando olhamos os problemas dos outros, nossas frustrações se tornam menores, né? Que é uma daquelas dicas, de repente a gente ser mais empático. O crescimento, o amadurecimento vem com esses exercícios, Ricardinho. Mesmo a gente num sofrimento, né, numa angústia que a gente está, a gente ainda assim é capaz de sair um pouco disso aqui, tá? Para ir ao encontro, ser mais altruísta, que é o oposto de egocentrista, não é verdade? Enfim, mas é muito bacana a gente perceber quantas pessoas estão ajudando as outras, né? Selminha disse que foi esclarecedor. Poxa, brigadão, Selminha. Gratidão a você que está sempre aqui. Estou ali de olho no tempo. Eu vou acabar fazendo Eu estava brincando com meus amigos e parceiros da UFBA. Claudinho, que eu vi que ele entrou aí. Grande Maurício, que eu digo assim, eu vou ter que premiar as pessoas que estão, né, todo dia junto nessa missão. Porque assim, não é esse papel, esse lugar não é só meu. Eu sozinho eu não faria nada, não é verdade? E é assim sempre na vida. Eu estou contando com vocês, as pessoas todas que me ajudam, me apoiam, parentes, amigos, colegas de trabalho, né? A Celinha está falando do momento político e social, é altamente frustrante. Hoje, inclusive, eu li uma notícia que foi punk, né? Aqui a gente tem até focos, temas sugeridos e a gente trabalha e corre quanto tempo, porque não daria para a gente se estender muito. Mas hoje eu nem gostaria de estar falando essa matéria porque eu não sei da veracidade, né? Hoje a gente tem que checar as informações antes de passá-las,
Santana, meu amigo, grande abraço. Santana aí nas lives deles. Eu vou voltar para sua live, viu, Santana? Eu vou assistir lá. Mas enfim, não vou colocar aqui, até porque tem pessoas que estão no limiar de sofrimento com essa questão da pandemia. E somada à questão da pandemia, a gente está vivendo um momento sociopolítico também muito difícil, né? Jai, meu grande amigo, dizendo que bacana, esclarecedora a live. Ô, Jai, brigadão. E conto com vocês ajudando, viu, gente? Podem mandar temas, conteúdos, mensagens de final ou histórias de aquecimento, né? Vocês viram que eu saí de uma história de Bíblia, passei pela filosofia, fui para o Omolu, né? Fui para o Batman. E hoje o universo em sua sincronicidade, como diria Jung, né? Jung ele não falava coincidência, ele chama de sincronicidade. Quando eu estava pensando que história eu vou levar para aquecer nesse tema de frustração, vocês acreditam que essa história de 30 anos ela veio do nada e eu nunca pensei sobre essa história? Nesses 30 anos ela ficou lá guardadinha numa gavetinha. E aí, como Jung diz, a sincronicidade, o universo me fez a missão, né, me colocou na missão de compartilhar essa história com vocês. Que eu acho, para mim, o que me toca muito nessa história real é que a gente não dê importância a tanta coisa que vai tomando o nosso tempo, consumindo a nossa energia, né? E que não garante um lugar na transcendência, na plenitude, né? Na evolução. Quantas pessoas estão aí se matando agora, nesse momento, inclusive, já que a gente citou aqui o momento sociopolítico. E isso leva ao quê? Né? Esses egos inflados vão chegar aonde? Né? Antônio Gonçalves, meu amigão, outro abraço para você. Maroca fazendo elogio. Ô, Maroca, brigadão, eu que aprendo com você. Maroca é uma comunicóloga profissional aí, ela me dá muitos toques. Brigadão. Jai, saudade de você também, meu amigo. Espero todo mundo aqui um dia também, né? Márcia perguntando se eu vou colocar no YouTube. Vou sim. E nisso eu tô gastando um tempinho, né? Já que pela primeira vez sobrou um tempinho. Márcia, só teve uma live, eu acho que é a terceira que a gente perdeu. Houve um probleminha, ela não foi baixada para ser transferida. E aí o tempo passou, ela foi banida do Instagram. Mas a primeira, a segunda, a quarta, a quinta, todas estão lá no canal. Vocês acessam, o nome do canal é Perguntando a Gente Se Entende, que era um canal que eu já estava vindo com esse projeto, só não estava tão aquecido, mas agora juntei uma coisa com outra. Ricardinho, meu amigo, dizendo que vem me visitar. Poxa, espero de braços bem abertos, né? Do tamanho dos meus aqui. Você é um amigo muito querido. Margot está trazendo sonho e frustração, um de cada vez. Margot, a gente precisa equalizar isso, né? Porque sonhar é uma mola propulsora, é fundamental, né? Porque traz desejos, desejo gera produção, gera crescimento, gera mobilização, gera sair desse ego mais primitivo e para a nobreza do ser. Mas, ao mesmo tempo, como a gente viu hoje, na vida tem as intempéries, né? Tem as adversidades, e que isso vai tocando, ferindo e machucando. Mas é entender que todo mundo é capaz, né? Olha o que a gente está fazendo aqui, se não é se testar, se perceber, se conhecer, se reconstruir e se lançar para um futuro que a gente nem tem um domínio sobre ele, não é verdade? Está incerto ainda, mas
Não tenhamos medo, tenhamos coragem, tenhamos fé sobre tudo. Acreditemos em si, no próximo e na humanidade, tá? Bom, gente, vamos lá, encerrando. Tá, então, muito obrigado. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Esse é um tema que sai um pouco, né, das psicopatologias. Não que não seja gatilho para uma série, como eu trouxe hoje, o exemplo da depressão, tá? Mas espero ter contribuído e dizer que eu estou sempre disponível no WhatsApp, no Instagram, no Face, no canal, tá? E vamos trocar essa figurinha, vamos formar essa rede cada vez mais fortalecida, tá bom? Obrigado a você, Beth. Então, um super beijo e espero vocês sábado, mas aí eu vou soltando o card para lembrar, tá bom? Obrigadão, gente. Grande abraço e bom restinho de final de semana.